boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Tô só ajeitando aqui como eu quero ler a Bíblia hoje. Vou deixar ela na minha frente aqui, para ficar mais fácil para ler. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. O dia de hoje vai ser muito especial, vai ser muito, eu diria que mudará o rumo de muitas pessoas, porque hoje eu quero falar sobre perdão. Mas o perdão que eu tô falando não é o perdoar ao próximo. Essa luz não tá legal, né? O perdão que eu vou falar hoje, ele é o perdão que pode ser que você já perdoou todo mundo. Você já perdoou quem te fez mal, você já perdoou pessoas do seu passado. A paz do Senhor, quem está entrando, a paz, sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Pode ser que você já perdoou todo mundo, você já perdoou aquela pessoa que te fez mal no passado, de repente foi um familiar, de repente foi um colega do trabalho. Pessoas à paz, sejam muito bem-vindos. Você já perdoou todas essas pessoas e você tem protelado muito algo que nós vamos fazer hoje. Fiquei muito para baixo a tocar no assunto, pensei em orar por mim e pedir perdão. Que bom, Cissa, que você entrou bem na hora hoje, que bom, fico feliz por isso. Muitas das vezes, nós que temos um coração perdoador, um coração que quer agradar a Deus, um coração que nós temos, na verdade, o que a gente tem é um temor. Nós temos um temor muito grande dentro de nós, que não é todo mundo que tem. O nosso temor a Deus, ele nos faz pensar e repensar tudo que a gente vai fazer. E o que acontece? Você acaba por abrir a guarda. Você abre a guarda demais de quem você é. Você abre a guarda demais de acreditar que você precisa ser bom, ser boa o tempo todo. O problema não é ser bom. Mesmo porque na palavra fala que quando você não faz o bem, você peca. O problema é quando você acredita que você precisa abrir mão de você para poder agradar e fazer as coisas para as outras pessoas. Eu imagino, Cícera, eu imagino. E hoje nós vamos falar exatamente o que a Cícera falou aí. Hoje nós vamos liberar um perdão que pode ser que para você seja, não, né, sei lá, de repente você vai falar assim, não, isso aí não precisa, Lília, não precisa. Mas o que eu posso te falar é que pode ser que você ainda não conseguiu encontrar uma paz, uma plenitude, encontrar uma forma como lidar com o que está acontecendo sem antes você não se perdoar. Porque você fica questionando muitas vezes, será mesmo que eu estou fazendo certo em dizer não? Então é algo que eu queria falar para vocês hoje. É o poder de você escolher quem pode ou não fazer parte da sua vida a partir de agora. Você sabe por quê, queridos e queridas?
passou esse furacão, esse turbilhão na sua vida. Fez um estrago enorme. E aí você começa a se recuperar. Você começa a restabelecer a sua vida. Você começa a juntar ali os cacos. E aí, depois que você juntou os cacos, depois que você entendeu tudo que aconteceu, você viu que você estava lidando com um lobo, você viu que você estava lidando com uma pessoa que não deu valor a quem você é. Se você não criar uma estratégia, um muro, se você não criar uma proteção, e essa proteção ela se chama conhecimento, se você não adquirir isso para sua vida, você vai continuar fazendo as escolhas erradas que você já fazia antes. Porque assim como o lobo, o narcisista, o camaleão não tem cura, a sua empatia, a luz que você tem dentro de você, o seu brilho próprio, a sua peculiaridade, a palavra fala, paz, seja bem-vinda. Rô, boa tarde, Cícera, tudo bem, Edi? Boa tarde. É verdade, Rita, a salvação é individual. Se você não fizer um muro, se você não fizer uma proteção em volta de você, da sua mente, se você não conseguir realmente peneirar quem pode ou não participar da sua vida, vai acontecer tudo de novo. Porque assim como as pessoas com traços narcisistas, as pessoas com transtorno de personalidade narcisista, as pessoas que são mau caráter, as pessoas que já provaram para você que não merecem a sua presença, assim como essas pessoas não mudam, você também não vai mudar. Você vai continuar sendo empata. A partir do momento que você desatar essa relação, que você conseguir tirar, sabe, que você conseguir realmente se desvencilhar dessa pessoa, o seu brilho vai voltar. Você vai começar a firmar a sua identidade em Cristo, se você for uma pessoa que acredita no Deus vivo. Então, o que eu vou te dizer? Você vai voltar a ser quem você era antes. Agora, se você voltar sem conhecimento, se você voltar e continuar a dar acesso a todas as pessoas que chegam até você, e se você não tiver um crivo, não tiver uma peneira, se você não souber exatamente como colocar limites naquelas pessoas que te fazem mal, você vai cair na cilada de novo. Você não vai deixar de ser empata. Você não vai deixar de ser uma ovelha, vai? Você nem quer. Eu nem quero deixar de ser ovelha. É muito bom ser ovelha. É muito bom... Boa tarde, Eli. Como vai, minha amada? É muito bom... A Edi tá falando que ela concorda comigo. É muito bom ser ovelha. É muito bom ser cuidada. Concordo, pois é. É a mais pura verdade. Mas e aí, você tá aqui nessa live hoje? Você já entendeu que antes de você pedir essa pessoa de volta para sua vida, você precisa saber se realmente é da vontade de Deus que essa união continue. Você já entendeu tudo isso. E aí você analisou, você dormiu, você analisou, você realmente viu ali que, olha, realmente, Senhor, o Senhor me perdoa, mas eu acho que realmente não tem como mais.
É uma relação que não dava bons frutos. É uma relação onde tinha brigas, destruição, onde era uma relação onde havia traições, mentiras, onde o nome do Senhor não estava sendo exaltado. Então eu não quero mais. Me tratando, me curando. Aí ele tá falando, antes de ter conhecimento, tive sem saber 3 relacionamentos narcisistas. Vocês estão vendo aqui 3 relacionamentos. Parece que você vai se relacionando sempre com a mesma pessoa. Só muda o nome e o CPF. Só muda o nome e o CPF. Mas parece que é a mesma pessoa. Uns com mais crueldade, talvez. Uns mais mascarados, talvez. Uns até que não falam alto, mas são aqueles ocultos. Mas só muda o nome. Parece que você só atrai, você tem essa impressão que sempre o mesmo padrão de comportamento. E aí, você se frustra. Você fala, igual vocês falam aqui na live, não quero saber de mais ninguém, não quero sair com mais ninguém, quero ficar sozinha, não quero mais, não quero, pronto, acabou. Não, não é assim. Não é assim. Deletei até amizades, não só relacionamento. E eu vou te falar uma coisa. A palavra diz, eu até estava lendo aqui, eu não separei um versículo exatamente para o dia de hoje. Eu tive até um pouco de dificuldade para escolher um versículo para hoje, porque são vários. Provérbios 13:20. Você que gosta de anotar, já anota aí. É assim mesmo que eu estou me sentindo, exatamente. Lobos em pele de cordeiro, exato. Que bom que você está gostando. Não, eu não sou de Volta Redonda, não. Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Olha para você ver que interessante. O insensato, ele não é insensato, ele não vai deixar de ser insensato. Mas você que é bom, se você andar com o insensato, se você andar com essa pessoa, você pode se tornar mal. Olha para você ver o que a palavra diz. O insensato, ele já escolheu o caminho dele. Já escolheu. Ezequiel diz, o profeta Ezequiel fala, que Deus tem alegria em saber que o perverso quer se reconciliar, quer encontrar um bom caminho. Deus, ele tem a intenção de fato de querer, ele quer que o insensato, ele desista desse caminho mau. Mas em nenhum momento, você pode ler a Bíblia do princípio ao fim, em nenhum momento diz que você, ovelha, precisa ser dada em sacrifício até que essa pessoa escolha o caminho do bem. E tem muita gente achando que precisa ser saco de pancadas. Eu falo isso no devocional. Eu falei 7 ontem, gente, me perdoe, são 10 dias, porque eu acrescentei mais alguns pecados e mais algumas orações. São 10 dias que você vai ter um devocional, e esse devocional vai te guiar. Quem tiver interesse, tem só clicar na setinha amarela aqui. A plataforma não subiu ainda, mas o que eu quero dizer com isso é que você, aqui a palavra está sendo muito clara, gente, é muito claro aqui. Quem anda com os sábios, ele vai ser sábio, mas o companheiro do insensato, ele vai se tornar mal. Quer dizer, se você não se protege, se você não se blinda, a gente fala sobre blindagem. Aliás, semana que vem a gente podia falar sobre isso, né? Blindagem contra os lobos. A gente podia falar sobre isso.
Se você não se blindar, se você não se proteger, se você ficar nessa ladainha acreditando que você tem que ser saco de pancadas, que você tem que ser capacho dessas pessoas, que você... como é que foi que a pessoa falou outro dia? Que você... Ah, não, que fulano é a minha cruz. Eu tenho que carregar fulano nas costas porque o fulano é minha cruz. Gente, onde que vocês estão aprendendo isso? Onde? Quem é que falou isso pra vocês? Que você precisa carregar alguém nas costas? Que não seja o seu filho, o seu filhote? Mas nem filho. Porque o filho, depois que deu 20 anos, ele tem a escolha dele. 21, né? Depois que ele fez 21 anos, ele vai viver a vida dele, ele vai criar asas e vai voar. Então nem filho você carrega a vida inteira, nem filho. Quiçá uma pessoa que já provou pra você que não teme ao mesmo Deus que você. E aí, você não... Você fica acreditando que essa pessoa vai mudar, e nesse acreditar, e nesse esperar, e nesse ficar falando, fulano fulano tem uma obra na vida dele, ciclano foi profecia, né? Que tem na vida dele, que fulano vai conseguir, que fulano vai ser pastor, fulano vai ser profeta, fulano vai ser uma pessoa boa. Eu não sei o que foi que falaram pra você. Não sei. E aí você sacrifica a sua vida para uma pessoa que vai... Que falaram que vai ter alguma obra na vida dessa pessoa. E aí eu te pergunto. A pergunta que não quer calar. E a obra da sua vida? Cadê? Cadê os frutos da sua árvore? Cadê os frutos? Cadê? Cadê os frutos da sua árvore? A Rita falou mais cedo aqui, a salvação é individual. De fato é. Mas aí como é que tá a sua árvore? Cheia de frutos? Ou você está deixando essa pessoa que está com você permitir que você não dê frutos? Você acha mesmo que Deus iria permitir uma coisa dessa? Você acha mesmo que Deus, ele em todo o amor, toda a misericórdia que ele tem por nós, você realmente acha que ele gostaria de te ver em união com uma pessoa que não está deixando você florescer? Cadê a obra da sua vida? Cadê? Então, assim, são coisas que você precisa repensar. Você precisa repensar. Verdade, o pessoal está falando aqui. 49 anos e não estou disposta a sacrificar nem mais um dia da minha vida. Eu já perdi 23 anos. Foram 23 anos colhendo o salário do pecado. Foram anos colhendo o salário de ter colocado uma pessoa como ídolo das nossas vidas. Ter colocado como centro das atenções um casamento, um relacionamento, uma empresa, de repente. Não sei o que foi que você colocou como ídolo. E aí, qual que foi o salário? A morte. Morte dos seus sonhos, morte dos seus planos, aquilo que você estava planejando. De repente você queria ter uma vida, uma família grande, cheia de filhos, você queria viajar, você queria aproveitar, você queria
fazer uma faculdade, você queria fazer um intercâmbio, eu não sei qual que eram os seus sonhos, eu não sei qual foi o propósito que Deus colocou no seu coração, e eu tenho certeza que Ele colocou, porque em nós, ovelhas, Ele deposita em nós certas tarefas, existe uma função para nós, ovelhas. Nós temos, sim, uma tarefa a fazer nesse mundo, só que se você insistir no pecado de idolatrar pessoas, idolatrar casamentos, idolatrar filhos, tem gente que idolatra filhos. Se você escolhe idolatrar a vida de alguém, então aí ao invés de você cumprir o seu propósito de vida, você fica vivendo em função de uma pessoa que não tem o mesmo propósito que você. E aí o que acontece quando você se une em alguém que não tem o mesmo propósito que você? Você não consegue viver o seu propósito de vida. Então, de repente, você cantava, você louvava. De repente, até você tinha um chamado ministerial. De repente, quem sabe? Ou então, você tinha um chamado para missões. Você tinha um trabalho de missões que você foi chamado para você, não sei, de repente até fora do Brasil. Não sei o que foi que Deus colocou no seu coração e que você deixou. De repente você cantava, você pregava, de repente você era uma pessoa que escrevia, né? De repente, quantos e quantos livros e devocionais que você poderia ter escrito, mas aí você estacionou os planos de Deus para sua vida, escolheu se unir a uma pessoa que não tinha o mesmo julgo que você, e aí estagnou. E aí a árvore que deveria dar frutos, né? Deveria ter montes de frutos assim. Deus queria te ver assim, né? Cheio de frutos. Aí você virou uma árvore de inverno. Sabe aquela árvore de inverno? Dos países onde o inverno é mais rigoroso do que aqui, onde todas as folhas caem. Pode ser que é assim que você se virou hoje. Falou tudo. 20 anos do lado dessa pessoa, me deixando ter crises de tanto sofrimento. Veja bem, gente. Eu vou bater na tecla da obra. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão cegas. Tem pessoas que não estão enxergando o que está na frente delas. E aí, você está percebendo, você já viu que você está ao lado de uma pessoa que não vai ter bons frutos. É uma pessoa que mente. É uma pessoa que já traiu você. E aí você perdoou. E aí traiu de novo. Aí você perdoou de novo. E aí você vê que é uma pessoa que não tem paciência nem para conversar direito, quebra as coisas em casa, age com grosseria, é uma pessoa estúpida, ignorante. Não tô falando daquele modo de falar que existem alguns homens que têm uma forma mais grosseira de falar, digamos assim. Não tô falando isso, eu tô falando que são pessoas ignorantes que não sabem discutir um problema. Colocam toda a culpa nas suas costas. Tudo que acontece de errado foi você que fez de errado. Tudo que acontece que não dá certo foi você que tem a culpa. E aí você tá vendo isso acontecer na sua vida, e aí você fica protelando. Realmente, eu até fiz uma oração pedindo perdão a Deus por isso. Hoje nós vamos fazer uma oração. Eu orava por ele e ele não orava mais por mim. Você está falando da minha vida, meu Deus. Não é fácil, né? É verdade. Tem umas pessoas mandando mensagem aqui no oculto e realmente o sofrimento é muito grande, né? É grosso mesmo, não sabe? Pois é. O meu odeia ser confrontado. O confronto, exatamente. Sabe por quê, Deb, que parece que você está lidando com uma criança? Porque são pessoas que não maturaram, não tiveram a evolução
da capacidade de se autorregularem. Na psicologia a gente fala dessa forma. É a autorregulação. Sabe quando você está muito nervoso, mas você dá uma respirada? Sabe quando alguém coloca um problema na sua frente e você já vai, sua cabeça já... Eu não sei como que vocês são quando colocam um problema na sua frente, mas a minha cabeça, ela começa já a procurar estratégias para solução. Eu começo a procurar estratégias. Vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos procurar essa pessoa. Sabe, eu tenho isso. Pessoas que não maturaram emocionalmente, quando são confrontadas, quando tem um problema na frente, culpam você, sempre você que é o culpado disso ter acontecido. São pessoas que se exaltam, então pode ser que fale mais alto, pode ser que haja com agressividade. Vai começar a xingar, começar a falar palavras de baixo calão. São pessoas que não conseguem, elas não se regulam emocionalmente. Não conseguem se regularem, se autorregularem, entenderem que eles são um adulto, dá vontade de fazer isso. Olha, você é adulto, você não pode agir mais assim. Só que isso aí foge do controle, porque são pessoas que não maturaram emocionalmente. Não tiveram. Eles não têm a capacidade de se regularem. E aí, quando encontram uma ovelha, onde podem bater, né? Pode xingar, pode falar, porque essa pessoa vai perdoar mesmo, essa pessoa aguenta tudo mesmo, essa pessoa me ama mesmo. Então essas pessoas despejam todo esse ódio, essa raiva, esse furor, esse rancor, sabe, tudo isso, parece que toda essa podridão que tem, essas pessoas começam a jorrar. Só que para onde que vai jorrar? Para quem tem intimidade com essa pessoa, para quem mora com essa pessoa, para quem tá falando ali do lado ali o tempo todo. E aí quem é que tá ali do lado o tempo todo? Geralmente o cônjuge, a noiva, a pessoa que tá ali do lado. Mãe, pai, não sei, de repente quem mora ali com a pessoa. Essa pessoa é que vai sofrer as consequências e as retaliações em ficar ao lado de uma pessoa que não se regula emocionalmente de forma natural, como um adulto típico. E aí, sabe o que acontece? Me xinga, manda calar a boca. Exatamente. Age com você como se você fosse um lixo, um capacho, um saco de pancadas. E aí eu pergunto para você, se você ainda tem essa crença no seu coração, se você ainda acredita nessa possibilidade. Ah, mas o fulano tem uma obra. Ah, mas eu orei, um dia o fulano vai mudar. Gente, vocês realmente acham, vocês realmente acreditam que Deus, ele fez todos os sonhos, fez você sonhar, fez você estudar muitas das vezes, de repente você já fez vários cursos, fez você ter planos para eles irem todos para água abaixo? Aí não, o que Deus faz? Não, vou matar todos os sonhos e planos dessa pessoa, dessa ovelha, porque eu quero que outra floresça. Não faz sentido. Não faz sentido. Quando Deus une alguém, é porque ele está unindo propósitos. É porque vocês vão ter tantas coisas para cumprirem em comum que vai ser muito natural. Essa pessoa vai cumprir os propósitos de vida na vida dele e você vai cumprir os seus propósitos naturalmente em conjunto. Deus jamais iria mandar um predador se unir a uma ovelha, porque Deus, ele sabe que os predadores, eles não conseguem controlar os seus instintos. O que Romanos fala? Aproveitar que eu tô com a Bíblia aqui na frente hoje. O que Romanos fala? Como é que é a mente dessas pessoas? Essas pessoas são loucas, Lilian? A palavra fala que sim. Porque a palavra diz que a insensatez, ela é loucura. Então a gente pode chamar eles de loucos. O que a palavra fala? Romanos, deixa eu ver aqui, um versículo bom pra gente ler. Romanos 1, 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Olhe para vocês verem que profundo. Dá uma paradinha só no início desse versículo. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus.
essa pessoa desprezou tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você mostrou. Sabe, você é uma pessoa que tem uma moral, ética, valores, princípios. E eu não sei quanto tempo que você ficou com essa pessoa. Não sei. Né? A Amadinha falou ali 23 anos. De repente você ficou 2, 5, 10, 15, 30, não sei quantos anos. Então vamos pegar o exemplo lá da Amada. Foram 23 anos, né? 23 anos. Por haverem desprezado 23 anos de conhecimento de Deus. Eu não estou falando que você foi perfeita nesse tempo todo. Mas o que eu estou falando é que você com certeza não deixou de ser uma ovelha. Você errava, mas você se redimia, você pedia perdão. Inclusive, você perdoou essa pessoa muitas vezes. Você demonstrou o que é ser uma pessoa boa, o que é ter um sentimento genuíno. Você, quando gosta, você realmente gosta. Você não faz as coisas querendo algo em troca. Você é uma pessoa que tem princípios. E tudo isso, com o seu modo de vida, com o seu dia a dia, você demonstrou para essa pessoa. E essa pessoa desprezou o conhecimento. Lilian, essa pessoa já teve a chance dela, não já? Já! Você ainda duvida? Você ainda acha que é diferente? Você ainda acha que tem que dar mais chances? Essa pessoa precisa de mais chances? Talvez sim. Talvez sim. Mas não com você mais. Com você não. Você precisa fechar a porta, trancar o portão. Você precisa se blindar. Você precisa falar, a partir de agora, chega. A partir de agora, já deu. Já deu. E aí, o que continua? Romanos 1, 28. Como é que continua aqui? O Paulo diz pra gente. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, então essas pessoas desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus... Presta atenção, gente, isso aqui é muito profundo, é muito profundo. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Quando Deus percebeu que essas pessoas não se atentavam ao que estava ali na frente deles, não queria aceitar mudança. Quando Deus percebeu que essas pessoas não estavam se redimindo, se reconciliando, mudando o coração, essa pessoa não estava se arrependendo. Quando Deus foi percebendo esse coração duro dessa pessoa, o que o próprio Deus fez? Entregou uma disposição mental reprovável. Você não quer? Então não tem como mais mudar. A sua disposição mental a partir de agora vai ser essa. É assim que você vai ser. E se você quer uma referência bíblica para narcisismo, para narcisistas, para transtornos de personalidade, existem outros mais. São vários. Eu falo mais sobre o narcisismo porque o narcisista, ele é um predador social, né? As características que envolvem o transtorno é de uma pessoa que agride o ser de o que você é. Essa pessoa tira de você algo. Essa pessoa danifica quem você é. Porque existem transtornos de personalidade, eu não vou falar os outros, gente, para não confundir a cabeça de vocês, que é uma pessoa mais ciumenta, que é, né, tem o esquizoide, tem outros, tá? Tem aquele que se preocupa muito com a aparência, tem o tal do borderline, né? Se fala muito sobre borderline, se fala muito sobre bipolaridade, né? Existem outros transtornos, existem outros que são tratáveis, né? O borderline, por exemplo, pode tomar medicamento, porém, essas pessoas possuem características que elas mais se automutilam do que fazem mal para os outros.
Não tô falando que é saudável ter relacionamento com essas pessoas. É muito difícil, é muito difícil. Mas são pessoas que são mais automutiladas com esse transtorno, com essa característica, do que machucar outra pessoa. Já o narcisista, não. O narcisismo, ele é totalmente virado para poder tirar algo de alguém, danificar algo no próximo. Por isso que são chamados vampiros emocionais. Por isso que eu falo aqui que são predadores sociais. Por isso que eu falo que são camaleões. Não sou eu que falo. É na Europa, na Espanha, eles chamam os psicopatas e narcisistas de camaleões. Porque são pessoas que é uma face num lugar, uma face em outro lugar. É muito difícil de se identificar. E aí, continuando o versículo aqui, para quem entrou agora, a gente está em Romanos 1:28. O próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, o que aconteceu? O meu ex é assim, separei tem 2 meses, fica aqui com a gente, tá bom? Não consegui entrar no grupo, me manda um oi, Cida. É Cida? Ô, Cida, me manda um oi, Cida. Que eu te mando o link, tá bom? 9 anos, é verdade, é muito forte. É forte, gente. E assim, eu falo com muito amor no coração. É verdade, pastora. Concordo plenamente com o que a pastora falou aqui. É verdade. Deus vomita os mornos. É verdade. É verdade. Bem lembrado, pastora. Bem lembrado. Narcisista não tem amor pelo próximo, não. Não, eles nem se amam. Eles não têm amor nem por si próprios, quiçá pelo próximo. Meu pai é narcisista e invejoso. Sinto muito, doutora, sinto muito. Limites, limites. A única linguagem que narcisistas respeitam são os limites. E dessa forma que eu sinto, como se estivesse danificada, exatamente. Então, por que que eu bato muito na tecla do narcisismo? Por que que eu bato muito na tecla desse transtorno de personalidade específico? Por quê? Porque casa muito bem com as características que nós vamos falar aqui agora. Casa muito bem. E aí, Deus deu uma condição mental reprovável para essas pessoas para praticarem coisas inconvenientes. Essa pessoa já fez você passar vergonha na rua? Essa pessoa já te humilhou em público? Essa pessoa faz você fazer coisas que você nem imaginava que algum ser humano poderia te fazer? Não deixa você falar no telefone direito. Você tá falando com o atendente call center, quer falar junto com você, quer forçar você a ser algo que você não é, quer forçar você a mentir numa ligação, num atendente de loja. Sabe? São pessoas inconvenientes. São pessoas que não possuem ética. E Paulo continua aqui. São cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, que é briga, dolo, coisa ruim, coisa que faz mal, malignidade, sendo difamadores, falam coisas de você que não são verdade, caluniadores, levantam falso testemunho sobre você, sobre a sua vida, aborrecidos de Deus, ficam falando, cadê Deus? Fica falando mal de Deus. Presta atenção nisso. E essa condição, gente, esse texto é muito profundo. Eu nem ia falar sobre ele hoje, mas ele é muito profundo, porque esse condicionamento, essa condição mental reprovável, esse estilo, essa personalidade, tudo isso veio por conta de um coração que não foi obediente. Um coração que não ouviu a voz dele. Então, o perverso,
O insensato, que é aquele que não acredita em Deus, que não acredita na presença e na soberania divina, esse é o insensato. Essa pessoa, Deus colocou uma condição mental reprovável. E agora eu vou te perguntar, antes da gente partir para a parte da oração de arrependimento que a gente vai fazer hoje, eu te pergunto, se o próprio Deus colocou uma condição mental nessa pessoa reprovável, Lilian, como é que você sabe disso? Por que você está afirmando isso com toda certeza? Gente, está aqui muito claro. Se a pessoa que está do seu lado possui essas características, é muito claro para mim que é uma pessoa insensata. E o que está falando aqui? O que a gente leu aqui em Provérbios? Quem anda com os sábios vai ser sábio, mas o companheiro do insensato, ele vai se tornar mau. Você quer se tornar uma pessoa má? Tá muito claro aqui, gente, nem sou eu que estou falando. Provérbios 13, 20. Os companheiros dos insensatos se tornará mal. Jamais Deus iria matar os seus sonhos. Jamais Deus iria destruir todos os planos que ele fez para você aguardar que alguém que ele próprio colocou um condicionamento reprovável na mente. E a palavra continua, viu? Continua. Desobediente aos pais, inventores de males. Sabe aquela pessoa que cria confusão? Sabe aquela pessoa que gosta de caos? Gosta de ficar levantando, sabe, assunto que nem precisava falar naquele momento, gosta de trazer à tona coisas do seu passado, gosta de colocar você numa situação de vergonha. São pessoas que são inventores de males. Começa a inventar, sabe, não precisava discutir aquilo ali, e a família tá ali na mesa, e são pessoas que gostam de caos, insensatos, pérfidos. O que é o pérfido? Eu coloquei aqui, o pérfido é aquele que não mantém a palavra. Pessoas que quebram, obrigada, Marta, quebram promessas. Sem afeição natural. O que é afeição natural? Empatia. Empatia. Para essas pessoas, Deus não deu empatia. Essas pessoas não têm a capacidade de se colocarem no lugar do próximo. E por último, você aí com pena dessa pessoa, você aí com dó dessa pessoa, e aí você tá chorando aí porque o fulano, Deus, que a obra possa se cumprir na vida dessa pessoa, que essa pessoa possa buscar a salvação. Eu sei que você fez essa oração. E eu não tô te culpando por você ter feito essa oração, porque você é uma ovelha. Só que chega um determinado momento que você precisa escolher. Chega um determinado momento que você precisa dar um basta. Porque isso não está apenas prejudicando o relacionamento. Isso já está prejudicando você como ovelha, o seu bem-estar, a sua saúde mental. E se você tiver filhos menores, isso está prejudicando os seus filhos também. E uma coisa que eu sei que você já compreendeu o que está acontecendo, você já entendeu que essa pessoa não é para você, você já sabe quais são as consequências, né? A gente fala muito aqui no canal. O que eu quero que você entenda? Porque eu sei que de repente você está sentindo culpa por isso. E é normal, é natural. Porque nós empatas, nós temos essa personalidade, nós temos essa característica de
trazer toda a carga para nós. Isso é natural nosso. Assim como Deus, ele entregou uma disposição mental reprovável para o lobo, para nós ovelhas, a disposição mental que Deus entregou foi de serem compassivos, perdoadores. Nós somos pessoas tolerantes, nós somos pessoas, né, na palavra diz que nós somos pessoas peculiares. Por quê? Porque foi colocado um espírito dentro de nós em sempre acreditar, em dar novas chances, em acreditar que tudo pode melhorar, que pode mudar. Nós temos isso dentro de nós. E eu não quero que você perca isso, jamais. Aliás, você não vai perder. Eu estava falando sobre isso no início da live. Por que é tão importante você se blindar? E semana que vem nós vamos falar de blindagem. Semana que vem eu vou te falar como lidar com essas pessoas, porque eu sei que tem situações que você não tem como você se desvencilhar agora. E eu nem vou julgar você por isso. Não sei se é uma condição física, emocional, se você está presa emocionalmente, ou se é uma questão de moradia, ou se é uma questão familiar, eu não sei. Pode ser que você não consiga se desvincular. Então, na semana que vem, eu quero falar sobre técnicas de blindagem, onde podem vir a te fortalecer para você montar um plano de fuga, um plano de guerra, um plano para você conseguir se libertar disso. Na semana que vem a gente fala sobre isso. Mas o que eu quero falar é, não sinta culpado por ser empata. Não carregue essa culpa com você. Eu vou falar uma coisa que me libertou. E pode ser que te liberte também. Vou te falar travou a calúnia. Pois é, gente, muita inveja. Saia justa, exatamente, coloca você numa saia justa, começa, né, trazer coisas que nem precisava falar, coisas que você fez de errado no passado, de repente, essa pessoa vai e traz à tona, mas você fez isso, e o negócio foi há 10 anos atrás, né, então tenta colocar você de uma forma a que você seja humilhada em público, gritar. Capítulo Romanos 1. Romanos 1, 28 a 31 que a gente leu, tá bom? É verdade. Romanos 1, 28 a 30. Alguém falou moradia aqui. Então, semana que vem a gente vai falar sobre blindagem. Eu quero falar para vocês aqui algo que me libertou dessa culpa. Que a culpa é toda dele. Não deixa ele pensar dessa forma. A culpa não é sua. Toda a culpa do que aconteceu não é sua. Sabe por quê? Porque na época que você conheceu essa pessoa, a cabeça que você tinha... Seja bem-vinda, Lloyd. Boa tarde, amada. A cabeça que você tinha, a experiência que você tinha, o conhecimento que você tinha naquela época, juntando com o seu perfil empata, o seu perfil de ovelha, se você não tivesse caído na cilada desse lobo, dessa loba, se você não tivesse caído, você teria caído na cilada de outro lobo, de outra loba, de outro camaleão. Veja bem, nós empatas, nós somos pessoas que nós nascemos com um alvo nas costas. Nós nascemos com uma marca. Nós temos uma marca em nós. Existem pessoas... Peraí, gente, deixa eu só arrumar minha cadeira aqui, peraí. O encosto dela tá caindo aqui, peraí. Acho que desmontou aqui. Aí. Tem pessoas que falam que quando nós somos rejeitados na infância,
quando nós temos uma ambiência de rejeição na infância, o inimigo, ele já sabe que ali tem um escolhido, uma escolhida. Eu ouvi, não foi uma, duas, não. Eu ouvi várias pregações, várias pessoas que entendem de mundo espiritual. Eu gosto muito de assistir aquele pessoal que era ex-bruxo, ex-feiticeiro, essas pessoas que tiveram contato com o outro lado. Eu gosto muito de ouvir essas pessoas, porque são pessoas que sabem do que está falando. São pessoas que já viram o outro lado. E aí, numa dessas entrevistas que eu assisti, não foi apenas uma, foram vários, na verdade. Falam a mesma coisa. Quando o inimigo das nossas almas vê que você é uma pessoa rejeitada na infância, então você é uma pessoa, vou dar alguns exemplos aqui, que você foi atentado contra a sua vida, mesmo você dentro do ventre. Você foi dada à adoção, como eu sou filha adotiva. Você é uma criança que quem cuidou de você, os seus familiares, os seus tutores, quem cuidou de você eram pessoas que não te ouviam, você não tinha voz dentro ali da família. Era sempre mandado você calar a boca. Você nunca poderia dar a sua opinião. Então, essa pessoa que estava fazendo essa entrevista, e outras também falaram sempre a mesma coisa. Quando o inimigo chega numa casa, quando o inimigo chega numa família, quase morri no parto, diz minha mãe. O inimigo queria de qualquer jeito que você não nascesse. De qualquer jeito. E aí, essas pessoas que entendem de mundo espiritual, e se você for uma dessas pessoas, se você também gosta de estudar mundo espiritual, se você tem esse conhecimento, você pode falar aqui. Pessoas que nascem com essa condição de serem rejeitadas, crianças que não são ouvidas, que não são amadas, que não são, de repente cresceram no orfanato, cresceram com rejeição dos pais. Quantos pais entregam os filhos pro vô, pro tio criarem? Então foram crianças rejeitadas. O inimigo diz que eles falam que quando o inimigo vê isso, o inimigo tem a plena convicção que aquela criança tem, provavelmente, características de que seja um escolhido de Deus. Então, por isso que são pessoas que vão ter uma vida muito difícil. Não vou entrar aqui nesse assunto, porque é um assunto que é muito longo, mas o que eu quero dizer com isso é, se você não tivesse caído na cilada do lobo, né? De repente o que você está sentindo agora é uma culpa muito grande. Como é que eu fui cair nessa cilada? Como é que eu pude acreditar nas palavras, nas falsas promessas dessa pessoa? Como é que eu pude ser tão cega, tão ignorante? Como é que sabe? Pode ser que você tenha isso dentro de você. Eu imagino, Sol, eu imagino, minha amada. Tá vendo? Tá vendo? Então pode ser que você tá carregando essa culpa hoje. Então, o que eu posso te dizer, e a gente já vai começar, a gente vai orar, a gente vai fazer uma breve oração hoje, conforme eu tinha prometido, porque a gente falou essa semana sobre os pecados, né? Os pecados de se idolatrar alguém e não buscar pela nossa própria santificação, a nossa própria regeneração, a nossa própria plenitude com Cristo, e aí a gente fica correndo atrás de que uma pessoa que já nos machucou, nos feriu, uma pessoa que já provou que não é para ter relacionamento com a gente, e a gente fica pedindo para Deus para essa pessoa voltar. Então nós fizemos toda essa explanação durante a semana, a gente falou sobre todos os pecados da idolatria, pecado de se achar igual a Deus, né? Você achava que você podia mudar o coração dessa pessoa e aí você quis ser igual a Deus e
colocar a sua própria vontade sobre a vontade do Pai. A gente falou sobre o pecado da desobediência, quando Deus já te mostra que essa pessoa não é para você e mesmo assim você fica pedindo para Deus para essa pessoa retornar para sua vida. Você fica dando murro em ponta de faca. A gente falou sobre o pecado de você não guardar o templo do Espírito Santo, quando você se expõe de tal forma, o seu corpo e a sua mente, a serem danificados pelo mau comportamento dessa pessoa. Então, por todos esses pecados que a gente falou durante essa semana, nós vamos fazer uma breve oração aqui. Então, só para a gente fechar a questão da culpa, não se sinta culpado. Não tinha como ser diferente. Porque o conhecimento que você tinha falou comigo. Que bom, Sol. Fica conosco, amada. A gente vai ficar só mais uns minutinhos, tá bom? Só mais uns minutinhos. Com o conhecimento que você tinha, com a experiência que você tinha, o coração que você tem de ovelha, a sua índole, a sua conduta, a sua personalidade, coração ensinável, perdoadora, você é uma pessoa empata. Nós que temos isso, esse presente, é um presente. Tem pessoas que falam que é uma maldição, não é, é um presente. Porque só pessoas escolhidas têm essas características. Só pessoas que Deus realmente colocou uma marca. Lembra da marca que eu estava falando para vocês agora há pouco? Nós temos uma marca e essa marca é um coração ensinável, empatia. E a sabedoria, ela vem com o tempo. Ninguém, absolutamente ninguém, nasce sabendo. Alguns têm acesso a uma live como essa, têm acesso a conhecimento, têm acesso a livros que falam sobre assunto, e aí não caem nessa cilada. Outros, como eu, precisou passar por um processo de conviver com pessoas assim para poder entender que eu não pertencia a esse grupo mais. Peraí, eu não sou uma pessoa perversa. Eu não sou uma pessoa de ficar mentindo. Isso não vem de mim, passar a perna nas pessoas, acreditar que em tudo eu tenho que levar vantagem. Então, quando você começa a perceber que você está com companhias assim, você começa a perceber que você está no lugar errado. E aí nós vamos fazer uma oração de perdão para Deus. Se vocês me derem essa autorização, se vocês me permitirem, a gente vai fazer uma breve oração. E eu acredito que Deus vai tocar em corações aqui nesse dia. Eu acredito que um fardo que você carregava dentro de você, de culpa talvez, de ressentimento, de mágoa, ou até mesmo se você porventura ainda já perdoou todo mundo, mas você não se perdoou, se é o seu caso, vamos fazer essa oração, tá bom? Vamos lá, gente? Pai querido, Pai amado, rendo graças porque o Senhor é bom o tempo todo. Eu te agradeço, Deus, por todas as vidas que estão presentes aqui nessa live hoje. Eu sou muito grata a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem usado a minha voz, tem usado esse telefone, usado essa internet com o propósito de salvar vidas que estão aprisionadas em relacionamentos que não estão deixando essas pessoas florescerem. Pai amado, que o Senhor possa ter misericórdia de cada vida aqui presente, que o Senhor possa tocar em corações nessa tarde e que essas pessoas possam entender que quando a gente permanece ao lado de pessoas assim, nós estamos cometendo falhas graves e é por conta dessas falhas, Senhor, que eu venho aqui publicamente pedir perdão, primeiramente sobre a minha vida e a vida de todos que estão aqui. Senhor, pedimos perdão a Ti por ter ignorado a Tua voz, ignorado a Tua sabedoria, o Teu conhecimento, ignorado, Senhor, que nós estávamos idolatrando pessoas, nós estávamos colocando pessoas no lugar de
ti, ó Pai, o lugar que é devido para ti. Peço perdão, Senhor, porque nós não protegemos o nosso corpo nem a nossa mente dessas pessoas. Peço perdão, Senhor Deus, porque nós estávamos convivendo com pessoas que estavam nos adoecendo um pouco a cada dia. Eram pessoas que não estavam tratando de nós como que nós devemos ser tratados como ovelhas. Peço perdão, Senhor, porque muitas das vezes o Senhor mostrou através de outras pessoas, através de sonhos, visões, através da própria palavra que o Senhor diz, mas nós não estávamos cegos, nós estávamos num estado mental que a gente não estava conseguindo enxergar o mal que essas pessoas nos faziam. Mas eu venho aqui de público, Senhor, pedir para o Senhor nos perdoar por isso. Peço perdão também, Senhor, porque nós formos orgulhosas suficiente para acreditarmos, ó Deus, que a nossa vontade deveria ser prioridade. Peço perdão porque nós escolhemos errado. Nós não esperamos o seu tempo, Kairós, Senhor. E eu venho aqui publicamente pedir que o Senhor nos perdoe. E assim como está escrito em Isaías 54, que o Senhor possa, mesmo por um breve momento, o Senhor tirou a sua mão das nossas vidas, por um breve momento, porque nós estávamos com um vínculo com as trevas, a gente estava com uma aliança com pessoas que não serviam a ti. Peço a Deus que através dessa palavra de Isaías 54, que o Senhor diz que por um breve momento o Senhor nos deixou, mas agora o Senhor torna a nos acolher. Que assim seja desta vez, que o Senhor possa tornar-nos acolher nos teus braços, que a tua soberana vontade possa ser feita nas nossas vidas, que o Senhor possa fazer com que nós podemos desta vez enxergar o oculto e escondido, e o que o Senhor possa repelir lobos dos nossos caminhos, que o Senhor possa repelir seres das trevas, pessoas que não queiram nosso bem, pessoas que estejam ali como pedras de tropeço, que o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento, conhecimento suficiente para nós podermos ter visão de águia, que quando nós enxergarmos as pessoas, nós possamos realmente perceber quem deve ou não participar das nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria suficiente para entender que o Senhor é que tem a melhor escolha, é o Senhor que nos dá aquilo que é realmente bom, porque tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável, que nós possamos aceitar nas nossas vidas a tua escolha, aquilo que o Senhor tem para nós. E assim, Pai, rendemos graças a ti, porque estamos aqui com um coração contrito, um coração arrependido, e assim como Davi se derramava na tua presença, nós estamos também nos derramando perante a tua presença agora, Senhor, nos redimindo e dizendo, afirmando que a partir de agora nós vamos ser pessoas que nós vamos buscar mais conhecimento, que nós vamos realmente, Senhor, entender por completo que a tua vontade precisa ser soberana, Pai. E eu te agradeço, ó Deus, por esse conhecimento. Eu agradeço por cada vida que está presente nessa live e que assim, Senhor, nós possamos seguir o nosso caminho, que nós possamos nos perdoar, que nós possamos ser restaurados, que nós possamos nós renovamos agora nessa tarde, Pai, a aliança contigo. Antes, ó Deus, nós estávamos numa posição de dúvida, uma posição onde a gente estava com um pé aqui, o outro lá. Agora nós renovamos a aliança que nós temos contigo e nós declaramos que o Senhor é o Deus das nossas vidas. E assim seja. Pai amado, obrigada porque o Senhor é bom o tempo todo. Sê conosco sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Se você acredita nessa palavra, nessa oração, diga amém. Diga amém. Diga para os céus e para a terra que você concorda com essa oração, que você realmente se arrepende de tudo isso, que você quer se renovar em Cristo, que você quer sim ter uma nova aliança com Deus a partir de hoje, que a partir de hoje você vai ter mais sabedoria nas suas escolhas. E se você ainda está com essa união, que você já percebeu que não vem dos céus, na semana que vem nós vamos falar sobre blindagem. Na semana que vem nós vamos falar sobre o contato zero, a pedra cinza, né? A psicologia deu esses nomes. Semana que vem nós vamos falar sobre tudo isso.
Amém. Amém, tempero raiz. Deus é muito bom. Semana que vem nós vamos falar sobre blindagem. Então você que não consegue se desvencilhar dessa pessoa, se você tem um apego emocional muito grande, você está sentindo que tem alguma coisa te prendendo a essa pessoa e você não consegue deixar essa pessoa ir, mesmo que essa pessoa nem esteja mais na sua casa, nem essa pessoa nem tem mais relacionamento, ou então você está num relacionamento onde você não pode deixar agora. Ou então você tem filhos menores com essa pessoa, então você se separou, mas você tem filhos menores. Você não pode sair agora por N razões, e eu não vou te julgar aqui. Eu sei que existe a parte financeira, existe a parte de moradia, existem várias partes. Então não é algo que vai ser da noite para o dia. Então na semana que vem nós vamos falar sobre blindagem. Amados e amadas, pessoal, pois é, Reginaldo, não é fácil, né, meu querido? Mas olha, você pode ter certeza absoluta que com conhecimento é possível, sim, você conseguir se blindar dessas pessoas. Por que eu bato tanto na tecla da blindagem? Porque por mais que você não possa deixar esse relacionamento agora, então, Lilian, eu fiz essa oração, eu renovei a aliança com Cristo nesse momento, eu quero sim que a vontade soberana do Pai seja sobre a minha vida, mas eu ainda estou do lado dessa pessoa. Então você vai assistir às lives da semana que vem. As lives da semana que vem, amém, amém, pá, amém, querido. Olha, as lives da semana que vem, eu preciso que você não perca nenhuma, porque nós vamos falar sobre o seu bem-estar mental. Amados, da forma que você está, estraçalhado, em migalhas, reduzido a pó, humilhado, de repente você está passando por traições, por mentiras, 15h30, tá bom? Eu entro entre 15h30 e 16 horas que eu entro, tá bom? Amém, amém. Com a mentalidade que você tá agora. Então vamos lá, você renovou a aliança com Cristo agora. Agora você já falou que Deus, eu não vou tomar atitudes sem antes seja da sua soberana vontade. Mas você ainda está ao lado de uma pessoa que você já percebeu que tem uma condição reprovável, uma mentalidade reprovável, igual fala em Romanos 1:28. O que eu faço? O que eu faço agora? Você vai blindar a sua mente. Porque da forma que você está humilhado, servindo de saco de pancadas. De repente você está passando por traições, mentiras, humilhação, porque você tem que ficar com essa pessoa se não tem saída. Então, o que eu quero que você entenda? Que você precisa... A guerra toda, ela acontece dentro da nossa mente. Quem não deixa a gente ir embora é a nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente, ela começa a perceber que vai sair do modo natural, normal, que está acostumada. E o cérebro, ele não quer sair daquilo que já é tranquilo, daquilo que ele já sabe, daquilo que já é estável. Sair, né, tirar essa estabilidade, tirar o que ele já está acostumado, o cérebro não vai querer ir. Então, você precisa blindar a sua mente. Por quê? Porque você, da forma que você está quebrada, machucada, ferida, por tudo isso que eu falei, você não consegue pensar direito. Toda vez que você assistiu a minha live aqui, aí você decidiu, não, tem razão. Lilian, eu preciso deixar essa pessoa. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso fazer algo. E aí, no dia seguinte, o que o seu cérebro faz? Não, tá bom do jeito que tá. Ah, deixa pra lá. Pelo menos o fulano é provedor em casa. Pelo menos o fulano não te bate. Pelo menos a ciclana, ela cuida bem dos filhos. Eu não sei qual é a desculpa que o seu cérebro vai te dar. Mas com a blindagem, você consegue trazer
sanidade para sua mente. Porque da forma que você tá, traída, enganada, desiludida, achando que a vida é assim mesmo, achando que casamento é assim mesmo, da forma que você tá levando, o seu cérebro não vai querer sair. Porque pro seu cérebro tá tudo bem do jeito que tá. E eu já expliquei para vocês, isso tem muito a ver com a infância. Um outro dia a gente fala sobre isso. Mas o que eu quero falar é o seguinte, mesmo você ainda tendo ligação com essa pessoa, mesmo você ainda, de repente, até residindo no mesmo ambiente, ou se você é uma pessoa que não consegue esquecer essa pessoa de forma nenhuma, você precisa blindar sua mente. Como quando você começar, nós vamos trabalhar identidade, nós vamos trabalhar estratégias para você não ficar mais pensando só nos bons momentos. Nós vamos montar uma estratégia, eu vou te ensinar aqui uma técnica para você começar a, quando pensar na pessoa, você ligar a algo ruim. Precisa blindar. Porque quem não blinda a mente já foi humilhada, trocada por outra. É a próxima vítima, Mara. É a próxima vítima, tá bom? Rejeição é proteção divina. Se essa pessoa for embora, é porque Deus está te livrando dessa pessoa. Mas eu sei que é difícil a gente desatar, né? Quebrar esses pensamentos que a gente tem, e a gente fica lembrando da pessoa, a gente sente até saudade, às vezes, olha pra você ver, às vezes a pessoa fez algo ruim com você e mesmo assim você fica, sabe, grudado, parece que tá grudado, parece que não vai embora o pensamento. Precisa blindar a mente. Então nós vamos fortalecer a mente semana que vem. Vou falar para quem não consegue esquecer, para quem não consegue ainda se desvencilhar dessa pessoa no momento, né? Existem alguns fatores que você precisa. Quando eu falo da próxima vítima da força, exatamente. Ô, gente, você acha que os fulanos estão felizes lá do outro lado? Você acredita? Jamais. Jamais. Lobos não têm paz nem quando dormem. Nem quando dormem. E se você acha que essas pessoas estão felizes, alegres, rindo à toa, saiba que vai ser pior com a próxima vítima do que foi com você. Com você, e a gente já vai terminar, tá bom, gente? A gente já vai para o encerramento. Com você foi só um treino. Por que eu posso afirmar com todas as letras isso? Porque essa pessoa está envelhecendo, não está? Essa pessoa não está ficando mais velha, mais madura? Essa pessoa está aprendendo mais, está ficando mais experiente, não tá? Com você foi brincadeira. Com você essa pessoa estava aprendendo a manipular. Agora, essa pessoa já é profissional. Agora, essa pessoa já sabe as coisas que tem que falar para enganar. Então, com as próximas vítimas, vai ser muito pior. Muito pior. Dependência emocional. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Eu não vou prometer, mas eu vou tentar entrar amanhã à noite. Tá bom? Não vou fazer uma promessa porque não sei que horas que eu vou conseguir entrar, mas eu quero entrar, tá bom? Quero fazer uma live à noite. Faz tempo que eu não faço live à noite. Acho que eu fiz sábado, né? Que eu quero falar um pouquinho com vocês, conversar, saber como que vocês estão. Agora, com a próxima vítima, vai ser muito pior. Muito pior. Não existe a mínima possibilidade de alguém ter contato com um lobo, com uma loba, nem que seja por um dia. Isso, já me segue. Ó, quem gostou da live e não tá seguindo, gente, como é que vocês vão encontrar a live semana que vem? Não vai conseguir. Então, seguir, tá bom? Vamos seguir. Vivi 4 anos como narcisista, manipuladora, quase morri. Ela fez falsa denúncia, até foi preso. Estão vendo isso, gente? Estão vendo isso? Até que ponto que chega? Até que ponto que chega? Vamos blindar a mente. Semana que vem nós vamos fortalecer nossa identidade em Cristo. Saiba que há saída. Saiba que mesmo você morando com essa pessoa, você vai conseguir blindar a sua mente de uma forma que o que essa pessoa falar, não vai te afetar mais.
Porque da forma que está, você não vai conseguir traçar um plano de liberdade. Escuta o que eu tô te falando. Porque se você agir no ímpeto, sabe? Se você agir ali no ímpeto do momento, vou embora, pegar sua bolsa e ir embora, você vai voltar. Você vai voltar. Lembra que eu falei do cérebro? Lembra que eu falei que o cérebro fica falando, não, melhor voltar, porque lá pelo menos você está acostumado. O seu cérebro vai começar a falar essa mentira toda de novo. Toda de novo. Somente com blindagem você consegue se libertar disso. Ou então você é uma pessoa que está dependente emocionalmente dessa pessoa, não consegue esquecer, não consegue pensar em outra pessoa, não consegue mover com a sua vida, não consegue ter outros relacionamentos, você só fica pensando nessa pessoa. Você precisa blindar sua mente, fortalecer. Você precisa fazer com que sua mente tenha uma virada de chave para dar nome aos bois. Porque tudo que aconteceu com você, você ainda fica pensando em momentos bons que passou com essa pessoa. Sabe uma coisa que faz muita dependência emocional? Sabe uma coisa que é um gatilho muito forte para dependência emocional? E agora a gente finaliza a live. Quando você acha que a pessoa vai voltar para você e vai ser como era no início da relação. No início da relação. Gente, o e-book, manda uma mensagem para mim aqui nessa setinha amarela, tá bom? Porque o link não tá funcionando por enquanto, tá? A plataforma ainda não subiu. Você quer... Sabe essa oração que a gente fez? Eu fiz um devocional de 10 dias, onde eu falo de um pecado por dia que você vai tratar, que você vai entender o que aconteceu com você e você vai orar. É um dia, um pecado e uma oração. São 10, tá? Eu sugiro que faça... em jejum. Eu sugiro que você faça em jejum, tá bom? Então, sabe aquele jejum que você costuma fazer? Separa 10 dias para fazer aquele jejum ou consagração, né? Tem gente que separa, por exemplo, 10 dias não vai tomar café, ou 10 dias você não vai comer açúcar, né? Aí já é uma consagração, né? Você está consagrando toda vez que você sentir vontade daquilo que você quer comer, ou tomar, ou vestir, ou enfim, ou rede social, ou TV, é uma consagração. Ou então jejum. O que é jejum? Você não se alimentar por determinado tempo. Eu estou em jejum. Eu fiz jejum para fazer essa live, né? Eu vou entregar o meu jejum depois da live. Então, eu sugiro. Por quê? Porque quando você jejua, se você nunca teve o hábito de jejuar, aliás, seria um assunto bom pra gente falar amanhã. Seria um assunto bom. Porque tem gente que não tem o hábito de jejuar. O que acontece com o jejum? O jejum, ele abre a sua lente. É como se você começasse a enxergar coisas que você não enxergava antes. Jejum não é pra trazer ninguém de volta. Jejum não é para você conseguir aquilo que você está sonhando, material. Jejum não é para você trazer a situação para que faça a sua soberana vontade, a vontade do seu coração, tá? Não é isso. O jejum é para você ter uma claridade. Eu tô pensando em fazer amanhã. Não. A blindagem é semana que vem. Não. A blindagem é semana que vem. Sabe essas lives que a gente faz todos os dias? É semana que vem. O jejum eu tô pensando em fazer amanhã porque aí eu posso explicar melhor como fazer e tudo mais, enfim. Pois bem, gente, eu preciso ir. Preciso buscar meu menino na escola. Fiquem bem. Gratidão por permitir que eu entrasse aí na casa de vocês, entrasse aí na tela. E muita gratidão também pelo tempo que vocês ficaram aqui. Saiba que eu sou muito grata a Deus primeiramente e a vocês por me ouvirem, por entenderem. E eu tenho certeza absoluta que a partir de hoje vai ser diferente. Vai ser diferente. Se você sentir algo diferente, né, porque a gente fez essa oração de libertação, depois me mande mensagens, me fale nas lives semana que vem. Lilian, eu não estava conseguindo enxergar o que você falou. Para mim, eu precisava ficar com essa pessoa para sempre. No meu ver, essa pessoa foi a pessoa que Deus colocou na minha vida para sempre. E depois da oração, alguma coisa começou a movimentar dentro de mim, que eu comecei a ver coisas que eu não estava vendo antes. Eu comecei, de repente, quem sabe, e eu oro para que isso aconteça. De repente você vai ter um sonho,
você vai ter uma visão. De repente você vai ler um texto na Bíblia que nunca tinha falado com você, mas esse texto vai falar de uma forma diferente, né? Eu sugiro que você leia Isaías 54, né? Se você já foi descartada, se você já se separou, leia Isaías 54. Então, assim, algo vai acontecer, porque não existe a mínima possibilidade de você se curvar perante a Deus e clamar por misericórdia e sabedoria e ele não te retribua, e ele não faça algo diferente na sua vida. E essa é a minha oração hoje, tá bom, amadinhos e amadinhas? Amo vocês. Conhecimento liberta. Me segue, me segue, para não perder as lives da semana que vem. Tá bom? Me segue. Fique aqui, não vou soltar a mão de vocês. Não vou largar a mão de ninguém, tá bom? Tá bom? Beijo.